Olá, meus corações! Ai, meu Deus do céu! Nossa senhora, foi mal, gente. Suicídio do meu celular. E eu tô com um prato aqui. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos. Foco no objetivo, que é fazer a live. Nu, tá quente. Nossa, celular, não suicida não. Calma, gente, meu celular tá suicidando aqui. Vou ter que ir lá pra sala. Porque eu comprei um negócio e ele é por pressão. Meu celular tá suicidando. Pera aí, vou ficar aqui. Pronto, aqui tá bom. Olá, gente, tudo jóia? Gente do céu. Pera que eu levei um susto. Vocês devem ter levado mais que eu. Só colocar aqui. Gente, acho que eu vou colocar virado pra lá, senão vai ficar muito escuro. Nossa, né? Fazendo ao vivo aqui. Deixa eu pôr pra cá, senão vai ficar muito escuro. Aqui eu cheguei da rua agora, mas eu falei, eu vou fazer a live. Olá, corações! Tudo jóia? Vim fazer a live. E como eu tô com muita fome, eu trouxe também um pãozinho pra me acompanhar. Mas a live vai ser boa, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai conversar sobre filhinha da mamãe e filhinho do papai. E eu acho que isso é um tema bem interessante, que eu vi que vocês ficaram bem curiosas sobre isso. E é muito interessante mesmo. Peraí, deixa eu pôr aqui. Gente, eu tinha que vir um dia trabalhar do quê? Trabalhar em toda organizada. Meu Deus. Nossa senhora. O povo foi falar que era pra eu ser eu mesma, aí dá nisso. Deixa eu só colocar aqui o foninho e vamos falar sobre filhinha da mamãe e filhinho do papai, que é massa. O nosso fone pra gente poder, vocês poderem me ouvir melhor. Pronto. Olá, corações. Olha que legal. Estamos aqui ao vivo, começamos agora essa live. Estamos aqui ao vivo com pão e com uma conversa legal. Gente, ontem eu postei uma coisa que eu não sei se todo mundo viu, mas eu postei sobre a filhinha da mamãe e o filhinho do papai. E foi bem interessante. Por quê? Porque muitas pessoas, não vai rolar, né? Eu comer e falar ao mesmo tempo, não é que eu tava com muita fome. Porque muitas pessoas me perguntaram depois sobre isso. E eu vou explicar pra vocês direitinho. O que acontece? A gente tem um perfil de pessoas, vamos dizer assim. E nossa, eu acho que na nossa geração, assim, os trintões aí, nossa, trintões ficou meio, né, velho. Mas nossa geração, principalmente, tem muita gente que é filhinho da mamãe e filhinho do papai. Primeiro eu vou explicar pra vocês o que é cada uma dessas coisas, o que se enquadra no filhinho da mamãe e o que se enquadra no filhinho do papai e as consequências disso, beleza? Olá, Jéssica! Então, vamos começar pelo filhinho do papai, porque é ótimo falar do companheiro e não da gente. Filhinho do papai. Filhinho do papai não são todos os homens que vão ser, mas os homens que são filhinho do papai, eles geralmente são homens que eles são muito agarrados na mãe, sabe? Mas extremamente agarrados. Tá um pouco baixa? Vê se melhora. Vê se melhorou? Ana, vê se melhorou a audição. Vê se tá mais alto. Então, o filhinho da mamãe é aquele cara que ele faz tudo pela mãe. Mas isso daí é errado? Ele não tem mesmo que dar uma atenção pra mãe? Não é errado. Mas pensa uma pessoa que não conseguiu sair do ninho. Esse é o filhinho da mamãe. Ele não consegue sair do ninho. Então, por exemplo, vamos supor que ele casa, que nem todos casam, tá? Olá, Angelina. Nem todos casam, mas vamos supor que esse cara case. Se ele casa, é o tipo de cara que ele não consegue proteger a mulher, não consegue, entre a mãe e a esposa, ele sempre vai ficar do lado da mãe. É um cara que... Melhorou, ótimo. É um cara que, assim, que geralmente ele coloca a mãe entre eles, entre o casal, né? Então, a mulher tá insatisfeita de todo final de semana lá na casa da mãe dele pra almoçar, porque ele tem que todo final de semana almoçar na casa da mãe. Mas aí ele não consegue ver a versão da mulher. Ele pensa, não, mas minha mãe vai ficar chateada, então a gente tem que ir. Então, o filhinho da mamãe, ele faz muitas coisas pra agradar a mãe, muitas coisas. E ele acaba que é como se ele tivesse ali tivesse saído do ninho e tivesse um elo tão forte com a mãe dele que toda pessoa que entrar meio que vai ser uma intrusa. Geralmente essas mães desses filhinhos de mamãe são extremamente ciumentas, possessivas, são mães que se intrometem muito na vida dos filhos. Essa daí é uma mãe que vai ter um filhinho de mamãe.
E aí, esse filhinho de mamãe, ele fica assim, não, mas eu não posso ir contra minha mãe. E aí, ele acaba abrindo mão da esposa em detrimento da mãe. Fazendo as vontades da mãe, fazendo o que a mãe deseja. E a esposa sempre fica ali mais de escanteio. A primeira opção, né, nunca vai ser a esposa. Teve uma vez eu escutei uma coisa que eu fiquei horrorizada. Que era assim, era um típico filhinho da mamãe. Ele casou, né? O que é quase um milagre quando o filhinho da mamãe chega a casar. Mas ele casou. E aí, ele estava fazendo uma casa, ele é a esposa dele. Ele e a esposa decidiram o piso. Beleza, a mãe dele não gostou do piso, quis outro piso. O que o filhinho da mamãe fez? Foi lá, trocou o piso, sem falar com a esposa, pelo piso que a mãe dele queria, só pelo simples fato que a mãe dele não gostou do piso. O filhinho da mamãe também dá a chave da casa dele para a mãe. A mãe tem total acesso. Quando eu falo filhinho da mamãe, pode ser também com o pai, tá? Essa relação. Mas geralmente é uma relação mais com a própria mãe. Então, esse filhinho da mamãe, ele faz tudo isso. Ele tá sempre assim, sempre trazendo ali a mãe para dentro do relacionamento de casal. Então, o que a mãe deixa, o que a mãe deixa de fazer, de gostar ou de não gostar, é sempre a prioridade. Isso traz um problema seríssimo. E se você é a mulher que é casada com esse filhinho de mamãe, você sabe o que eu tô falando. Por quê? Gente, a mulher sempre vai ser a segunda opção. Ela nunca vai ter, a voz dela nunca vai ser ouvida. A voz da mãe vai ser ouvida, da família de origem dele vai ser ouvida, mas a da mulher nunca vai ser ouvida. Mas daqui a pouco a gente vai falar por que essa mulher, ela busca um filhinho da mamãe, tá? Mas então, se a gente for pensar, é um camarada que ele não está emocionalmente disponível. Ele não está emocionalmente disponível justamente porque ele já está ali, praticamente casado com a própria mãe. E quando isso acontece, esse camarada, ele desrespeita muito o próprio pai, né? Porque ele fica ali muito na posição, é como se fosse um casal, ele e a mãe dele. Eu sei, gente, dá um nó na cabeça isso, mas quem vive isso sabe do que eu tô falando. É exatamente assim. Parece que ele assume o papel do marido da mãe e a esposa fica quase como uma amante. E quem vive isso sabe que eu tô falando assim perfeitamente. Olá, Bê, joia? Então, quem vive isso sabe perfeitamente. O filhinho da mamãe, ele não consegue ir contra a mãe. Ele tem que ir a favor da mãe e ele prefere ferir a esposa do que a mãe ser desagradada. E aí, talvez você me diga assim, mas só que não é legal ele ter uma boa relação com a mãe? Uma coisa, gente, é você ter uma boa relação com a sua mãe. Outra coisa é você fazer o papel do esposo da sua mãe. São coisas completamente diferentes. E como é que seria isso? Seria assim, o filhinho da mamãe é o tipo cara que vai interferir em tudo que acontece na casa da mãe. Ele não consegue se desprender. Ali a mãe é a prioridade. O que acontece ou deixa de acontecer ali é a prioridade para ele. Então, o relacionamento dele, o casamento dele, fica como segunda prioridade. E você acha que essa mulher vai ficar satisfeita? Você acha que essa família vai ficar firme? Não fica, não. Essa família, ela vai acabar sendo, como se diz, né? É um prego na areia, que facilmente vai ser derrubado. Por quê? Porque não tem consistência. Isso daqui não é prioridade, isso daqui não se coloca energia, então esse casamento vai ruir sim. Porque não dá, gente, vai competir com a mãe? Compete com a mãe. Você acha que você vai ficar qual lugar? Você vai ficar em último mesmo. Então, então, peraí, vamos lá. Então o filhinho da mamãe, ele toma o papel do esposo da mãe e acaba assumindo meio que um companheiro da mãe. É isso? É. E nesse papel, ele não consegue separar a vida dele e a vida da mãe. Isso mesmo. E quando ele não consegue separar a vida dele e a vida da mãe, ele acaba se intrometendo muito na mãe, cuidando muito da mãe, protegendo muito da mãe, como se ela fosse uma criança, ou como se ela fosse menor do que ele, vamos dizer assim. Então vocês estão percebendo que é uma confusão de um tamanho, de uma estrutura que não tem condição. Porque quem tem que cuidar de quem, gente? É o filho que tem que cuidar da mãe ou é a mãe que cuida do filho?
é a mãe que cuida do filho. Mas nessa relação de filhinho da mamãe, se inverte tanto os papéis que esse camarada, ele vai estar no lugar que não é para ele estar. Ele vai estar no lugar de marido da mãe. Ele que vai tomar decisões, ele que opina, a voz dele que é mais escutada na família de origem. E aí, como é que você acha que fica essa nova família? Gente, se vocês não estiverem entendendo, vocês me falam, porque eu sei que é complexo. Como é que fica essa família dele que ele formou agora? Ela fica sem assistência. E a família sem assistência não vai pra frente. Gente, não vai pra frente. E aí talvez vocês me perguntem assim, mas por que existe um filhinho da mamãe? Por que a pessoa faz isso? Por que a pessoa, em vez dela seguir a vida dela, ela fica tão atrelada ali à família de origem, fica se intrometendo em coisas que não é dela? Por que isso acontece? Isso acontece, gente, porque parece que por amor é certo eu fazer isso. Parece que tá tudo ok eu fazer algo assim, eu abrir mão da minha vida pelos meus pais. Só que se você for ver os efeitos disso, você vai perceber que não tá ok. E aí eu quero que uma coisa que vocês vão trazer para a vida de vocês. Muitas vezes, gente, a gente faz uma coisa e que parece que é a certa, com consciência muito leve, tipo, eu tô fazendo isso e é porque é o certo de eu fazer. Só que nem sempre o que a gente sente que é certo é realmente certo. Como é que a gente vai saber se é certo ou não, Rê? Quando a gente olhar os efeitos, as consequências. Então, quando esse homem, ele fica ali de filhinho da mamãe, fica nutrindo, zelando pela família de origem dele e deixa de escanteio a família que ele está construindo, os efeitos disso vão ser extremamente nocivos e negativos. Essa família aqui, ela não vai para frente. A mãe também fica cada vez mais dependente e infeliz, porque nada que o filho faça vai ser suficiente. Geralmente, esse filhinho da mamãe, ele tenta fazer com que essa mãe seja mais alegre, preencher um vazio que essa mãe sente que tem. É porque, enfim, ela tem outros problemas ali com a família de origem dela, com certeza. Então, assim, ele não consegue, porque nada que ele faça vai ser suficiente para tampar esse vazio da mãe dele. Então, ele nem consegue resolver lá e nem consegue levar a vida adiante. E esse é o ó do Borogodó. O filhinho da mamãe e a filhinha do papai, elas acabam estando no mesmo lugar. A vida deles não vai para frente. É uma vida que fica presa ali ao passado, fica presa aos pais. E aí eles não se permitem crescer, não se permitem ser decididos, colocar o seu tom, sua voz, né? Eles fazem aquilo que eles acham que a família de origem querem, aquilo que a família de origem precisa. E aí, nessa, eles acabam sendo maiores do que os pais. Gente, vocês estão me acompanhando? Vocês me contam aqui, tá? Eu sei que para algumas pessoas isso é muito novo. Ótimo. A Ju fez uma excelente pergunta, Ju. Como se posicionar como esposa diante dessa situação? Então, a Ju já está identificando aí que talvez ela tenha casado com um filhinho da mamãe, que faz tudo pela mãe dele e deixa a esposa ali de escanteio. Acontece, Ju, que aqui tem uma informação que é importante, antes de eu te dizer para você o que você pode fazer, tá? E a informação importante é que um filhinho de mamãe procura uma filhinha do papai para casar. E aí vai doer lá no fundo do umbigo da maioria das pessoas. Por quê? Porque essa consciência, ela também dói. E aí daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, tá, Ju? Primeiro a gente precisa entender isso. Então, o filhinho da mamãe vai buscar uma filhinha do papai. E o que é uma filhinha do papai? O que é essa mulher que casa com esse homem? O que ela é? Essa filhinha do papai, ela tá tão presa emocionalmente quanto o companheiro. Mas ela tá presa emocionalmente à família dela. Ela se ocupa da família dela, ela tá ali sempre preocupada, tentando achar uma solução para um problema da família de origem que ela tem. E ela fica ali remoendo e tentando solucionar lá a família dela. O resultado, ela também não tá livre para viver esse relacionamento. Ela também não tá com energia para viver essa relação. Ela também tá presa. Ela também tá presa à família dela. Uma vez eu atendi uma cliente que Nossa, gente, coisa
Enfim, uma vez eu atendi uma cliente que ela morava numa cidade e a família de origem dela morava a uns 100 quilômetros de lá. Ela ia todos os dias na família dela, todos os dias. O que começou a acontecer com o casamento? Começou a ficar desestabilizado. Claro que a gente não pode considerar que os dois estão na mesma intensidade de filhinha da mamãe e filhinha do papai, mas os efeitos acabam sendo os mesmos, porque acaba que ambos não estão emocionalmente disponíveis para esse casamento. E se não tá, só para fechar aqui o raciocínio, e se eles não estão disponíveis, você sabe o que vai acontecendo, sabe? Eles vão acabar separando. Por lealdade aos pais, eles separam. Então vamos pensar aqui, vamos voltar no filhinho do papai, da mamãe, tá? O filhinho da mamãe foi lá, casou. Nossa, lembrei de uma cena. Eu participei desse casamento. Gente, eu fiquei chocada. Eu fui num casamento em que foi notório no casamento o quanto o cara era filhinho da mamãe. No casamento, foi lá, né? Primeiro entra o quê? Entra o noivo com a mãe, não é? Menina, o noivo entrou com a mãe dele, mas a mãe dele parecia que estava no velório. Ela chorava copiosamente, chorava e não andava. Ele andava, tentava puxar ela ficava parada. Aí lá pelas tantas, ele com muito esforço conseguiu levar a mãe até o altar. O casamento inteiro, gente. Esse noivo, né, esse marido ali, esse noivo, ficou de mãos dadas com a mãe dele e, ao mesmo tempo, de mãos dadas com a futura esposa. Então, ali era o próprio triângulo amoroso ali, assim, bem na cara de todo mundo. E foi uma coisa, assim, bem chocante, sabe? Por quê? Porque ficou esclarecido que alguma coisa ali não estava muito bem. Adivinha? Menos de um ano depois esse casal se separou. Porque é muito forte isso. Quando... Você já viu, Flávia? Oi, Flávia! Ai, linda! E assim, e separa mesmo. Por quê? Porque essas pessoas não têm permissão para viver a vida delas. E, gente, quando eu tô falando isso tudo, eu não tô falando pra você descomungar seu pai e sua mãe, não. Não tô falando pra você virar as costas e não sei o que tem. Gente, sem extremismo, não é nada disso. Mas é só você entender que seus pais tiveram as escolhas deles. E seus pais têm o caminho deles. E se você não colocar energia, se você não colocar vitalidade na sua relação, na sua vida a dois, ela vai ficar a desejar. E se isso ficar a desejar, você não vai ter um futuro com seu pai. Com seu pai. Olha só que erro. Você não vai ter um futuro com a sua esposa. Você não vai ter futuro com o seu marido. Por quê? Porque aqui não vai fluir. Simplesmente não vai fluir o casamento. Porque é como se você estivesse tentando voltar para trás. E, gente, eu não sou mãe ainda, mas me digam aqui quem é mãe. O que os pais mais querem e desejam para os filhos é que eles sejam felizes, que eles cuidem da vida deles e sigam a vida adiante. Entretanto, os filhos, por amor, um amor muito cego, eles ficam querendo tomar conta da vida dos pais. Deixa seus pais em paz, eles não pediram nada para vocês não, vai cuidar da sua vida. Vai, segue sua vida, vai fazer o melhor. E eu costumo dizer o seguinte, que a maior alegria de um pai e de uma mãe, com certeza, é que o filho cuide dele. Que o filho tenha uma boa vida. Isso deixa os pais felizes. Então, em vez de você ficar com a consciência tranquila, de tipo assim, nossa, mas estou fazendo tudo pelos meus pais e nada por mim, né? E achar que tá certo, cai na real que quando você não cuida de você, quando você não cuida do seu futuro, quando você não cuida do seu casamento, você tá machucando os seus pais. Porque a vida só vai acontecer pra frente. Esse casamento só vai ter frutos se vocês estiverem um olhando pro outro. Então, olha para sua esposa, olhe para o seu marido e deixa que seus pais cuidem deles, está tudo certo. Você não pode a cada 5 segundos sair correndo atrás dos seus pais e achar que isso é normal. Não, gente, eles são adultos, sabe? Eles viviam antes de você nascer, tipo assim, viviam, sabia? Sabia que eles viviam muito, muito bem antes de você nascer? Então, para de achar que você tem essa importância toda e vai dar importância para aquilo que é importante, para o seu casamento. Vai dar importância para sua esposa, vai dar importância para o seu marido. É daqui que a gente segue a vida. E quem fica muito preso aos pais não consegue trazer a vida adiante. Não consegue fazer com que as coisas venham, que os filhos venham. Isso fica preso, né?
Bem, então eu falei isso tudo para vocês entenderem que parece que é um amor muito bonito, mas é um amor que tira algo. E aquele amor que tira algo não é um amor que flui, não é um amor positivo, é assim que eu vejo, tá? É um amor que, na verdade, adoece. E aí a Ju fez uma pergunta. Sendo a esposa de um filhinho de papai, filhinho da mamãe, como eu posso agir se eu sou essa esposa? Então, se você é essa esposa, primeira coisa, coloca a mão na consciência e vê se você também não é uma filhinha de papai, tá? Se você não é uma pessoa que também fica muito, pouco disponível emocionalmente para o seu relacionamento, se você não fica muito mais preocupada com a sua família de origem, então, primeira coisa, mão na consciência e ver o que pode estar acontecendo com você. Segunda coisa importante, você vai começar a mostrar para o seu companheiro os efeitos do que ele está fazendo. E não gente, pelo amor de Deus, vocês prestem atenção. Vocês não colocam a palavra na minha boca, não. E pelo amor de Deus, vocês prestem atenção. Eu não tô falando pra você colocar seu marido contra a sua sogra, contra o seu sogro, não. Se você fizer isso, eu saio de onde eu tô, vou até onde você tá e te dou uma na cara. Porque não é isso. Você não tem o direito, nunca vai ter o direito de estragar, interferir em relacionamento do seu marido com a família dele. Mas o que você pode fazer é mostrá-lo. Nossa, a pessoa ficou nervosa. É porque eu acho isso muito revoltante, é sério, eu quero que fique bem claro. Não é pra você interferir ou falar mal da sua sogra ou falar mal do seu sogro, são os pais dele. Então o que você vai fazer é mostrar os efeitos no seu casamento do que está acontecendo. Olha, querida, eu sei que você acha o máximo ir lá todo final de semana. Eu acho que você tem que ter um bom relacionamento com a sua mãe e com o seu pai. Eu acho que você tem que ser um filho presente, com certeza. Mas acontece que todo final de semana não está sendo legal. Porque acaba que virou um compromisso, acaba que a gente está abrindo mão de às vezes ficar só nós dois. E isso também é importante. Então, vamos equilibrar? Não é tipo assim, nossa, não vamos lá nunca mais. Mas é assim, mostra que tudo bem dele ter uma boa relação. Mas olha, aqui também tem outras coisas que a gente precisa ver. E aí a gente faz isso com uma postura de respeito, a gente faz isso numa postura de companheirismo, aí dá tudo certo. Mas ninguém nunca vai poder colocar os filhos contra os pais. Tá entendido, gente? Porque eu acho isso muito importante, eu acho muito feio ficar falando mal da mãe dele pra ele, do pai, aquela não sei o que lá. Você pode ter problema com a sua sogra, você pode ter problema com o seu sogro, mas você não pode ficar falando mal deles, tá? E você também não pode exigir que ele não veja ou limitar. Não, você não vai limitar. Você vai simplesmente dizer, olha, tá desse jeito essa situação, vamos pensar em outra porque desse jeito tá demais. A gente vai fazer uma viagem e aí ele vai primeiro correr e saber o que a mãe dele quer fazer. Olha, querido, tem nada de ruim da gente viajar com eles. Entretanto, todas as viagens não vão ser com eles e antes a gente vai ter que decidir juntos. Porque senão fica sempre o que eles querem e o que a gente quer. Então você vai trazendo o seu companheiro, tá ficando claro, gente? Você vai trazendo o seu companheiro para a consciência dos efeitos do que ele está fazendo e não colocando ele contra, tá? Araújo que disse assim, minha sogra vivia se metendo na nossa relação. Aí conversei com ele sobre ela. Como é que é? Ao meter demais na nossa vida. Ele já falou pra mim que ela se mete na vida de todos os filhos. Tá, vamos falar sobre sogra se meter na vida dos filhos. Gente, mãe vai se intrometer na vida dos filhos. E não tem problema. Ela pode falar o que ela quiser, que você tem que fazer isso, tem que fazer do outro jeito e tal. Porque mãe vai fazer isso, tá? Agora, o que vocês têm que entender é o seguinte. Uma coisa é a pessoa dar uma opinião. Outra coisa é você acatar aquela opinião. Então, a sua sogra pode dar uma opinião, a sua mãe pode dar uma opinião, mas no final das contas, quem vai decidir vai ser o casal. Então, isso que precisa ter claro. E não tentar, assim, que a mãe não interfira ou não se meta. Ela vai interferir. Mas quanto mais alinhados vocês estiverem como casal, de tipo assim, o que a gente decide, menos intervenção tem. Menos intromissão tem. Aí eles vão ficando um pouco mais tranquilos, tá? Também rola isso. Parece que nós temos perguntas aqui. Então, eu acho que a gente... Ai, oi lá, querida amiga, beijo. A gente tem que matar pai e mãe pra crescer, né? Exatamente, lá. E eu sei que às vezes quando a gente ouve isso, parece assim, nossa, que agressivo matar pai e mãe pra crescer.
Não é matar, assassinar, gente. Não vamos entender literalmente, mas vamos entender que matar o pai e a mãe é matar aquele herói, aquela heroína que você tem dentro de você, aquela idealização toda, que simplesmente os seus pais são seres maravilhosos, foram perfeitos em dar a vida para vocês, mas para que a sua vida continue, você precisa colocar eles no lugar deles. Eles são pai e mãe. É isso. É isso. A vida foi trazida através deles, mas agora você precisa usufruir da sua vida. É esse que é o sentido de matar pai e mãe, é entender que a gente não vai ficar com aquele cordão umbilical, umbilical. A gente não vai ficar com aquele cordão umbilical. Ah, vocês entenderam. Que cordãozinho que o capucaria, que negócio. Pra sempre, pra toda a eternidade. Gente, eu tinha que ter uma aula de fono. E vou parar a fisioterapia e começar fono. Então a gente não vai ter isso pra sempre. É cortar isso no sentido de que o afeto vai continuar o mesmo, às vezes até maior, mas sem dependência. É isso que não dá. Os casais que têm dependência em relação aos seus pais, eles não crescem. E se você continuar com essa dependência, seu casamento vai sofrer. E sofre pra caramba. Muito. E às vezes não consegue resistir. E o que eu vejo muito é que esses filhinhos de mamãe e filhinha de papai, eles acabam assim, provocando o divórcio. Porque quando tem o divórcio, eles ficam com a consciência muito leve. Olha, eu tô de volta aqui à casa, né? A casa dos meus pais. Já vi casamento, é um horror, gente. Oi, Fabi. Gente, deixa eu contar pra vocês, não deu pra ter nas últimas 3 dias, né, a live. Oi, lindo, joia? Oi, lindo. Nossa, oi, lindo. Você está aqui? Então, gente, tá vendo se tinha mais perguntas. Então, basicamente, a gente vai crescendo também com o casamento. Às vezes a gente fala assim, lascou, o Renato ferrou, mas ferrou num grau. Meu marido é filhinho da mamãe, certeza, e eu sou filhinha do papai. Agora ele lascou. Agora vai ser divórcio. Aí que tem um povo que é doido, né? Tem um povo que fica aí, né, todo trabalhado na indignação e na revolta e acha que é uma catástrofe. Olha, pode acontecer, mas tem como reverter. Tudo que vocês precisam fazer é estar no papel certo, no lugar certo. Se você assumir o lugar da esposa do seu pai, você naturalmente está no lugar errado. Né? Você não é esposa dele, você não tem que ficar aconselhando, ligando para médico porque ele não consegue. Para, seu pai é um ser adulto, para com essa besteira. Se coloca simplesmente como filha, tá? E para de ficar cuidando do seu pai, que não é disso que ele precisa, não. Ah, Renata, que você não conhece meu pai. Meu pai, ele sempre pede, faz chantagem. Eu sei, boba cai, né? Mas, gente, quantas vezes a gente fala que quer uma coisa, mas na verdade a gente quer outra coisa? Então fica tranquila e fica, mesmo que tenha um peso você dizer alguns nãos para o seu pai, às vezes vai ser necessário para você se colocar no lugar de filha simplesmente, tá? E aí o lugar de filha é aquele lugar de receber, é aquele lugar em que eu recebo dos meus pais, né? E eu recebo em abundância para eu poder trazer isso para a vida, trazer isso para os meus filhos. Você só precisa se preocupar em estar no seu lugar certo. Uma dica: ficou pesado? Você está no lugar errado. Tá incômodo, pesado, tá desmoronando? Você está no lugar errado. Você não está no lugar de filha, você está no lugar provavelmente de esposa do seu pai. Da mesma maneira, o companheiro, se ele fica muito preocupado com os pais dele, muito preocupado com as mães, excessivamente, sabe? E aí você pode saber que ele está no lugar errado. Gente, os pais podem pensar por eles não precisam ser para pensar, não. Vou te contar esse segredo, tá? Você não é tão assim essencial, não. Você, na verdade, é essencial para a sua vida. Você é essencial no seu casamento. Ali você é essencial. Agora, para a vida dos seus pais, eles vivem muito bem, obrigado, sem você, né? E aí a gente fica chocado, meu Deus do céu, como assim? Meus pais vivem sem mim. E viveram, gente, uns 20 anos, talvez 30 anos sem você, tranquilo. E eles te amam, mas eles só não precisam de você para viver. Então, mas o seu casamento, ele não sobrevive sem você. Seu casamento não sobrevive sem a sua energia, sem o seu compromisso, sem você ali. Às vezes, a gente vai fazer coisas que dói fazer, né? Sair de casa, por exemplo. Vocês acham que foi tranquilo pra mim sair da casa dos meus pais? Não, doeu, né? Nossa, gente, meus pais estavam tranquilaços. Eu olhava assim pra eles, não estão desesperados, não, gente, vamos mudar pra 2.000 quilômetros. Eles olhavam assim pra mim, não.
Eu falei, gente, eles são fora da curva também, né? E eu, não, a gente continua falando no telefone, vai dar tudo certo, né? Vai cuidar da sua vida. Então, eu que às vezes ficava desajustada ali no meu lugar, eles iam lá e me colocavam no meu lugar. Lá ser metidinha aí, a tudo importante e vai cuidar da sua vida, né? Então, eu sou muito grata a eles por eles terem me colocado no meu lugar. E eu vejo que às vezes nem todas as famílias têm esses insights, então a gente tem que ter, porque a gente perde muito em não ter, né? Então vai doer mesmo, gente, sair, crescer, vai, mas eu acho que talvez doa muito menos do que você perder sua vida, doa muito menos do que você perder seu casamento, não é não? Ai, Fabi, que bom que você tá gostando. Oi, Bia! Vocês riram, eu nem sei o que é. Então, um bom filho a casa não torna. Exatamente, Angelina. Na verdade, gente, vocês já viram, vamos pegar a natureza, que a natureza é muito sábia e ensina muitas coisas pra gente. Imagina que tem lá os passarinhos, né? Os passarinhos estão no ninho, aquela coisa confortável. Os pais vão lá, alimentam, tal. E aí, aquele passarinho não quer sair nunca mais do ninho. O que você acha que a mamãe passarinho vai fazer, mas o papai passarinho? Vai jogar eles do ninho. Porque não é natural eles ficarem no ninho, não. Eles têm que cuidar da vida deles. Então, o que a mamãe passarinho faz? Pega o passarinho e joga ele pra fora pra ver se ele cria asas e voa, né? Criar asas ele já criou, mas ver se ele voa. Então, é só a gente pensar, gente, isso seria natural na natureza? Seria natural que os filhos ficassem tão grudados assim com os seus pais? Não é natural, gente. Não é natural, não é saudável. A gente precisa sair, a gente precisa criar asas. E eu vejo que muita gente casa, mas como se não tivesse saído da casa dos pais. Casa e continua ali aquela comunicação assim, aquela porta aberta que não tem assim o minha família, né? E vocês, né? A família de vocês, que claro que eu faço parte também, mas aqui são duas famílias. Não tem essa divisão. E às vezes a gente acha que divisão é ruim, mas não é não, gente. A gente precisa organizar, a gente precisa saber o nosso lugar. Bens a Deus, acho que é a coisa que mais facilita. O que faço para sair de um relacionamento abusivo? Já tentei. Deixa eu te contar, Mariana, eu vou dar uma live com uma delegada no dia, acho que é essa semana. Essa semana eu vou dar uma live com a delegada, Renata, e a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Apareça, tá bom? Eu acho que sogra nunca deveria se meter no casamento de ninguém, mas infelizmente ninguém se tocou de sogra. É que você esquece que sogra é mãe, né? E mãe intromete. Mãe intromete. E tá tudo bem. Deixa ela intrometer. Deixa ela querer falar que tem que ser assim, tem que ser assado. O negócio aqui, no final das contas, quem tem que decidir? Você e seu maridito. Tá bom? Eu acho que isso que é o mais importante. Ah, que bom que você tá gostando, Ju. Flavinha, às vezes eu fico empolgada, né? Ou saudade de ser. Sabe como faço para minha sogra não se meter na nossa vida? Eu só apareço uma vez por mês na casa dela, já para não vir com suas opiniões. Não vai ter jeito, ela vai se intrometer e você vai ter que aprender a lidar com isso, tá? Então não tem um jeito de fazer uma mãe não se intrometer na vida dos filhos. Lógico que bom senso, né, gente? Podia ser dado, né? Podia ser uma coisa de graça, mas a gente sabe que nem sempre tem bom senso e tal. Mas não traz tudo tanto para você. Que muitas vezes a mãe do nosso companheiro acha que a gente é uma substituição dela, né? Que a gente vai estar ali para nutrir como ela nutriu. E não estamos ali para nutrir carinha nenhuma. A gente está ali para ser esposa, né? Não é para criar um homem feito, né? Me lembro uma vez que teve uma coisa, minha sogra fala isso até hoje, que foi muito engraçado. Eu tinha acabado de começar a namorar. Tinha tipo 1 mês, 2 meses que eu tava namorando o Pedro. E aí, minha sogra foi lá e separou uns biscoitos lá pra jogar fora, que tava ruim já. E aí tá bom, tinha 2 sacos, o que tava bom e o que tava ruim. Meu marido não viu, mas na época era meu namorado, pegou o biscoito e colocou na boca, esse velho. Gente, quando a minha sogra viu, ela virou pra mim e falou assim: Renata, ele comeu o biscoito errado. Meu Deus do céu, o que vai fazer agora, Renata? Aí eu olhei pra ele, disse assim: você costuma escovar os dentes? Ele falou assim: costumo. Eu falei: então escova, que eu não vou beijar você com esse dente sujo, não.
Eu ia me preocupar se ele é dor de barriga, se ele... Não, gente. Quem tem que se preocupar isso é a mãe dele, é ele, sei lá quem. Mas não. Então a gente tem que colocar uma organização. Eu não sei se eu fui clara no meu exemplo, mas a gente tem que colocar uma organização. A gente não tá ali pra ficar cuidando do nosso marido como se ele fosse uma criança, porque não é, tá? A gente não vai substituir sogra, não. Então deixa ela se intrometer. Boa tarde, corações. Boa tarde. Meu marido abre mão de qualquer compromisso comigo para atender a solicitação dos pais. Mayra, aí tá muito errado. Por quê? A prioridade dele tá sendo os pais. Provavelmente ele é um filhinho da mamãe. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você lida com essa treta? Com essa treta, você vai começar a mostrar. Olha, a gente fez um compromisso, a gente marcou um compromisso, você deu sua palavra, eu estava confiando nela. De repente, mudou tudo por causa que a sua mãe ligou ao seu pai. O seu pai e sua mãe não estão errados de ligar, mas você está errado de ter aberto mão do nosso compromisso. Isso me deixou mais chateada. Não foi eles te ligarem, mas foi a sua decisão. Então separa, porque às vezes a gente fica com ódio ali da sogra e do sogro, e quem fez a cagada não foi a sogra e o sogro, foi o marido que decidiu abrir mão. Entende a diferença? Isso precisa ficar bem claro. Ficou escuro, né? Perdi no começo, depois vocês voltam. Quando eu casei com meu marido, eu fui morar na casa da mãe dele. Nossa, deve ser tenso. Ou sério, eu não sei se eu ia dar conta não. Só que ela se metia demais na nossa relação. Aí foi que eu disse a ele que temos que ter nossa própria casinha e resolvemos sair da casa dela. Olha, a minha avó Angelina, ela vai fazer... esse final do mês ela faz 98 anos. Inclusive, gente, saiu do hospital, tá ótima, tá gracinha. Enfim, já tive notícias dela. Então a vovó, ela sempre morou assim com os meus pais. Que ela não tinha a casa dela, e aí ela morava 6 meses com a minha mãe, 6 meses com a minha tia, que ela tem 2 filhas. Enfim, a minha avó, eu acho que ela é o exemplo de sogra, sério, perfeito. Meu pai fala isso, meu tio também, e eles falam assim com toda certeza. Minha avó nunca se intrometeu na relação do meu pai com a minha mãe. Nunca se intrometeu na relação de casal. Mesmo quando ela achava que estava errado, eu me lembro disso quando eu era criança. Quando acontecia deles brigarem, né? A minha avó saía de onde quer que eles estivessem, se ela estivesse perto, ela ia pro quarto e aí ela começava, ela fechava a porta do quarto e xingava. Mas ela xingava. Aí a gente chegava lá, o que foi, vó? Ela, tô rezando. E ela tava lá, xingamento maior escalão, mas ela não falava uma palavra. Ela não demonstrava isso pro meu pai, não demonstrava pra minha mãe, e não é que não doía ela, mas aí ela ia lá no cantinho dela e reclamava, e ficava na dela, ela não se metia. Então minha avó, ela tem um senso de ordem familiar que eu sempre achei incrível. Então ela sabia que ali ela era a mãe da minha mãe, né? Mas ela não tinha o direito de interferir naquela relação. Tanto ela fez bem que, nossa, meu pai é apaixonado na minha sogra, é apaixonado na minha avó, desorientado, e meu tio também. Porque ela soube respeitar os papéis, ela soube respeitar. Ai, obrigada, Jeane. Vamos o quê? Quero sair desse relacionamento abusivo, manipulador, cheio de críticas. Então, Betânia, a gente vai dar uma live com uma delegada que chama Renata, por coincidência, ela também chama Renata, e ela vai falar sobre relacionamento abusivo, vai ser muito top. Se eu não me engano, vai ser quinta-feira agora. Tem que olhar na minha agenda. Boa tarde, Rê. Amo você, seus conselhos são maravilhosos. Deus abençoe. Muito obrigada, Débora. Beijo. Eu tento conversar para botar um fim, mas ele acha que é brincadeira, nunca leva a sério. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é toda essa perspectiva de, assim, existe o filhinho da mamãe, existe o filhinho do papai, e esses perfis, eles se juntam para casar. E acontece que eles não estão emocionalmente disponíveis. Aqui eu trouxe um problema, que é o problema de eu coloco meus pais, né,
como prioridade e coloco o meu casamento como segunda prioridade ali. E isso, qual é o efeito disso? O efeito é que esse casamento, ele para de ter força, ele não cresce, ele não vinga. Porque, gente, a gente colocando ali energia, atenção, né? Tá ali cuidando de tudo. Ainda temos um dificultadorzinho, né? Imagina quando eu não coloco. Quando eu não coloco energia, quando eu tô mais preocupado com a minha família de origem do que com a minha esposa. Eu tô mais preocupado com a minha família de origem do que com o meu esposo. Aí não adianta, gente. É somar, né? É quase matemática. Se você não coloca energia naquilo, aquilo não cresce. E a gente falou dessa problemática. O filhinho da mamãe e o filhinho do papai não estão disponíveis emocionalmente, porque eles já casaram com seus próprios pais, né? Respectivos. Então, eu trouxe essa problemática. Mas vamos supor que mesmo com isso tudo, eles ainda tenham filhos. O que vai acontecer é que mesmo com esse jeito assim desastroso, eles conseguem continuar juntos. Tempo suficiente para ter um filho. Esse filho vai penar esse filho, que vocês não fazem ideia. Mas esse filho vai assumir o papel de como se fosse o pai deles. Então, esse filho vai estar ali, como é que eu posso... Eu quero falar uma coisa bem didática, assim, para vocês entenderem. Mas esse filho, ele vai a gente vai estar tão sobrecarregado de expectativas. Por quê? Porque nesse marido, nessa esposa, parece que fica uma falta. E aí o filho vem para suprir essa falta. Mas sabe qual que é a falta que eles estão sentindo de verdade? É a falta de terem paz. Porque quando eles são filhinho da mamãe e filhinho do papai, eles deixam de ter paz. Eles passam a ter companheiros, né? Uma relação matrimonial ali. E aí, dessa, eles perdem a posição de filho. Então, eles estão sempre só dando e nunca recebendo. Quando nasce um filho, eles acham que aquele filho tem que suprir as suas necessidades. Ai, coração, aí ferra. Aí ferra, mas ferra, bonito, para todas as gerações que estão vindo ali pra frente. Vamos ver aqui uma pergunta. Você transmite paz. Às vezes eu dou louca, tá, Mariana? Não, é marketing, tá? Mas eu sou tranquila, mas de vez em quando não. Mas de vez em quando sim. E quando o companheiro tem muita mágoa da mãe, não o trata tão bem, só tem mais amor pela avó que o criou, como isso interfere? Suzana, excelente pergunta, tá? Olha, quando existe o ódio em relação aos meus pais, a um dos progenitores ou a ambos, eu tô tão presa quanto esse amor cego. Porque eu tô ali na posição de julgador ou julgadora. Eu olho com um tom de superioridade em relação ao meu pai e minha mãe. Fez errado, me criou errado, não me deu aquilo, não me deu assado. Então, se a gente fosse pensar, vamos pensar que a hierarquia como é que é? Vem os pais e aqui estão os filhos, certo? Quando eu tô ali de uma determinada maneira, achando que eu tenho que cuidar dos meus pais, que eu tenho que zelar por eles, eu tô sendo maior do que os meus pais, certo? Sem eu na vida dos meus pais não sobrevivem. Então, eu saio dessa posição de filho e subo o degrau na hierarquia. E isso vai dar ruim, tá? E agora, do mesmo jeito, se ao invés de cuidar, eu tô julgando meus pais, né? Ou um deles. Nossa, olha só o que eles fizeram. Olha como eles foram capazes de fazer isso. Como eles criaram a gente assim. Eles fizeram errado. Eles são isso ou aquilo. Quando eu tô nesse patamar, eu tô igualmente desequilibrado. Eu tô igualmente fora de ordem. E quando eu tô fora de ordem, eu ainda tô preso à minha família de origem. Então, as consequências são as mesmas, né? Um distanciamento emocional, essa pessoa não tem disponibilidade emocional para o casamento que ela tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem ali um grave problema, uma falta de... parece que falta algo. Geralmente, essas pessoas, e aí você até pode pensar, né, Suzana? Geralmente, essas pessoas têm quadros de depressão. São pessoas deprimidas, depressivas. Por quê? Porque falta uma coisa nelas. E o que falta é receber dos seus pais. Mas falta por quê? Porque ela não está na hierarquia certa. Ela, em vez de estar aqui como filho, ela subiu um degrau. E isso tem consequências sérias, graves. Por isso que a gente tem que aceitar o nosso papel que é aqui, só como filho. Você não é tão importante assim. Ah, tá julgando o quê? Você não viveu a vida deles e eles fizeram o melhor por você.
Você tá vivo, não tá? Então para de reclamar. É tipo isso mesmo, para de reclamar. Você tá vivo, tá aí forte, saudável, vai pra sua vida e para de ficar julgando eles. Eles fizeram o melhor que eles puderam com a experiência que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham, tá? Quando o seu marido conseguir se libertar disso, ele vai estar muito mais disponível emocionalmente para você. E uma outra coisa, viu? Não compra essa história. Não compra essa história do julgamento dele. Porque se você comprar essa história, você só vai estar potencializando o problema que ele tem com a mãe dele. Então, a mãe dele, a mãe certa para ele, foi a mãe que fez o que estava ao alcance dela, do jeito dela, com o conhecimento que ela tinha. Deixa ela em paz. Ela te deu ele. Então, assim, não julgue também, sabe? Não compra essa história. Às vezes a família de origem não se dá conta que está atrapalhando. Ela não se dá conta, Ju, porque tá tudo tão desregulado, as conexões, né, a hierarquia familiar tá tão desregulada porque é tudo uma grande confusão. Mas o sistema, ele adoece, né? E o que eu quero dizer sobre o sistema familiar adoecer? É uma família que ela começa a morrer. Então vamos pensar assim, vou dar uma imagem para vocês entenderem. Imagina que tem um pote de água e esse pote de água jorra água para esse outro pote que está aqui embaixo. Esse outro pote, quando ele enche, ele jorra água e vai para baixo, né? E assim a água, ou melhor, a vida, flui. Se eu tenho aqui os meus pais estão jorrando água em mim e eu falo, não, eu que tenho que jorrar água para vocês. O que acontece? Aqui está em desordem, não vai fluir, essa família vai acabar. Você pode ter certeza, vão ser filhos que não vão ter filhos, é uma família que vai se desestruturar, vai se distanciar. Então, atrapalha, mas ainda é possível ser feito algo se você entrar na sua ordem, se você souber o seu lugar. Tá fazendo sentido, gente? Ah, de nada, Suzana. E quando são os pais que acham que os filhos é que tem que cuidar e se resolver os problemas deles? Angelina, isso daí vai ter muito esse convite. E é um convite através de um vitimismo, é um convite através de uma chantagem, é um convite do tadinha de mim, tadinho de mim. E vai ter mesmo esse convite. Mas é o filho entender que aquilo que os pais estão buscando nele, ele não tem para oferecer. Então, geralmente, pais que exigem que os filhos cuidem deles são... Ai, gente, sujeira. Pais que exigem que filhos cuidem dele são pais que não foram filhos. São pais que ou subiram na arrogância, ali na prepotência do julgamento em relação aos seus pais, ou eles estavam ali também de uma maneira prepotente, achando que eles tinham que cuidar dos pais deles, né? E aí acontece que eles não foram filhos. Aí quando eles têm filhos, eles querem que os filhos deles sejam os pais deles. Olha que, desculpa, mas que merda. Mas olha que merda que dá. Então, quando tem isso, esse pedido e essa vontade quase assim visceral, você pode ter certeza, esses pais estão olhando através dos filhos, não estão vendo os filhos. Estão olhando a sua exigência, estão olhando a sua fantasia e estão querendo que os filhos assumam o papel de pais deles. E os filhos têm que falar, mesmo com muito pesar, não, isso daqui não me cabe. Isso não quer dizer, gente, que eles não vão ter assistência, tá? Então a gente vai abandonar, que eu sei que às vezes o pessoal fica doidão e acha que é isso. Não é isso, mas é que vocês não podem suprir emocionalmente os pais de vocês, porque é muito grande, vocês não têm isso para oferecer. A ordem é outra, então tem que dizer não. Isso eu não posso te oferecer, porque aqui eu sou só seu filho. Então isso tem que ficar bem claro. Você é a primeira profissional que siga e dá atenção aos seus seguidores, por isso que eu te adoro. Chega, me arrepiei. Suzana, isso é muito interessante. Tudo isso que eu estou passando para vocês tem no curso Casamento Sólido também, que eu ofereço. E é todo conhecimento que eu fiz da minha formação em constelação familiar. Quando eu tive assim, acesso a toda essa informação, muita coisa para minha vida também mudou. Muita coisa para mim mudou e eu tô sempre aprendendo. Eu acho que quando bate lá dentro, como você disse, né, Suzana, arrepia, né? Arrepia lá a alma, faz sentido isso, alguma coisa já começa a mudar.
E aí eu começo a me despertar para a necessidade de eu estar no meu lugar. E, gente, uma vida a dois, um casamento, ele não progride se você não estiver no seu lugar. Porque só você no seu lugar que as coisas podem acontecer, né? Elas podem ir adiante. Porque a maioria das mães que se mexe na relação e é a mãe do marido. Minha mãe não se mexe na nossa vida. Ela é bem tranquila. Sabe o que é, Cristina? É que a nossa mãe é sempre bem melhor, né? Que a mãe do vizinho, né? A mãe do coleguinha é boa, mas a minha é maravilhosa. Não é que a sua mãe não se intromete. Talvez ela se intrometa de outras maneiras, né? Mas a gente é muito mais tranquilo com quem? Com a nossa mãe. Você acha que você vai olhar com o mesmo olhar que você olha para sua sogra? Você tem a mesma intimidade? Você tem o mesmo carinho? Não tem, gente. Então não é que a sua mãe não se intrometa. Às vezes os pais nos colocam nessa situação de cobrar atenção e tudo mais. Às vezes colocam, Ju, mas não é que você não vai dar atenção para eles, né? Você vai dar atenção, tá ali, mas sempre como filha, não como esposa de ninguém ou mãe de ninguém que você não é, tá? Ótimas palavras, Renata. Obrigada, Jéssica. Tô com tanta saudade, Jéssica. Eu tenho como interferir positivamente para ele começar a ver a mãe dele com melhor olhos? Suzana, tem como. O que você pode fazer é simplesmente assim, e dizendo, olha, eu entendo que você tem essa raiva toda, mas no meu ponto de vista, ela fez o melhor que ela poderia ter feito. Ele vai ficar puto da vida com você, ele vai querer pular no seu pescoço, mas você mantém. Se isso fizer realmente sentido para você, mostra para ele outra perspectiva. Porque ele tá tão viciado em ter a mesma perspectiva e provavelmente das pessoas concordando com ele que a mãe dele realmente é um monstro. E ele tá muito com razão. E ele não tá com razão porcaria nenhuma. Oi, Bia! Olá! Pior que são as duas famílias de origem. As duas famílias de origem, elas vão acabar interferindo. Mas eu acho assim, não vai inviabilizar uma relação se a gente toma consciência e a gente volta à nossa postura certa. Não inviabiliza se a gente acordar a tempo. O que eu vejo são muitos casais que não acordam a tempo e ficam ali muito tranquilos, né? Achando que estão fazendo o melhor que podem, que é cuidar dos seus pais. E não é isso que os pais estão precisando. Eles precisam que você cuide de você, porque você é o bem mais precioso deles. Então, mesmo que tenha chantagem, porque a gente tem as nossas partes podrinhas, né? Então, assim, mesmo que tenha chantagem, entenda, não é de você que seus pais estão precisando. Talvez eles estão precisando dos pais deles, tá? E muitas vezes a gente se intromete achando que, o meu pai não vai dar conta de cuidar da minha mãe. E dá sim, gente, ele não é o companheiro dela. Não foi ele que ela escolheu? Então ele dá conta, tá? Ressalva essa live, amando. E mandando para um monte de amigos. Ai, Bia, que coisa boa. Ai, tô com saudade de você, Bia. Quero muito mostrar isso. As pessoas concordam com ele. Obrigado 1000 vezes. De nada. Gente, eu vou, sim, salvar essa live. Acredito que vai dar certo. Eu não consegui colocar ela no YouTube, mas eu vou mandar ela pro YouTube. Eu conseguindo salvar, eu coloco ela pro YouTube. Se o Instagram permitir, né? Que é um Instagram custoso. Bem, corações, eu sei que a gente falou muito, talvez tenha algumas coisas que estão borbulhando aí dentro de vocês, e que bom, porque é através desses borbulhos que a gente vai tomando consciência, que a gente vai mudando, que a gente vai criando um casamento realmente saudável. Ninguém no mundo tem de pronto, né? Entregue pronto um casamento saudável. Esse casamento sempre vai ser construído. A gente vai tomando consciência, a gente vai transformando e as coisas vão melhorando. O que não dá é pra gente ficar ignorante no sentido de não quero ver. Quem não quer ver, uma hora a tropeça no buraco e cai, não é mesmo? Então, que a gente possa ir abrindo nossos olhinhos, abriu, tomei consciência, começa a mudar isso e a gente vai exercitando, e a gente vai fazendo, e a gente vai crescendo. E tudo que eu puder mesmo trazer pra vocês, eu sempre vou trazer. Vão nas minhas caixinhas de perguntas no Stories, façam perguntas que eu tô respondendo todo mundo mesmo, tá? Ontem eu viajei, não consegui responder todo mundo, mas eu vou pegar hoje para responder também, porque eu acho que é importante. É muita coisa que existe aí, que às vezes a gente acha que não tem solução, mas tem, é que ainda não chegou pra gente, tá bom? Meus corações, vou nessa. Hoje à noite, às 7h07, nossa, gente, vai ter a live com a Flávia Ramos. A Flávia é incrível, sério, gente. Participem, 7h07. A Flávia fala muito de conexão consigo mesmo, a conexão, a intuição. A Flávia, ela é uma pessoa incrível. Vocês acham que eu sou zen? Vocês não conhecem a Flávia.
A Flávia dá vontade de se abraçar, ela é uma energia tão maravilhosa. E eu acredito que para uma relação a dois ser boa, a gente tem que estar bem com a gente. Por isso que eu tô trazendo a Flávia para falar um pouquinho sobre a perspectiva dela, como a gente pode nos nutrir, como a gente pode cuidar da nossa criança interna. Então participa, vai ser hoje às 7h07. E eu não prometo que o da noite vai ficar gravado. Então vai no ao vivo e participa, tá bom? Corações, tô indo então. Foi um prazer, viu? Muitíssimo obrigada, é um prazer ter vocês aqui. Um beijo, façam como a Bia, compartilha aí, compartilha o Instagram, compartilha o Stories, que isso vai ajudando a gente a crescer e a levar esse conteúdo para mais gente. Beijo, meus corações. Até mais!